Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2015, é um sábado. O verbete de número 3.557, ele tem 6 páginas, 42 logias e 10 máximos. O tema, Crescimento Evolutivo A2, foi elaborado segundo a especialidade Duplologia e pelo veterano Ricardo Rezende. O Ricardo Rezende, ele é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente da Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2014. E aqui tem mais um dado, que é cognopolitano desde 2006. O crescimento evolutivo A2 é o desenvolvimento, a progressão ou evolução conjunta vivida teaticamente pela dupla evolutiva dentro dos princípios da conscienciologia durante o estágio existencial na Terra. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da evolutividade A2, os prioropensenes, a prioropensenidade, os reciclopensenes, a reciclopensenidade, os harmonopensenes, a harmonopensenidade. Na fatologia, o enfrentamento de percalços e empecilhos pelos parceiros na formação da dupla evolutiva, a senha pré-duplista, a amizade raríssima, a superação das imaturidades em comum, a libertação mútua dos mitos e ilusões no âmbito da conviviologia, o esforço em conjunto na vivência das metas fundamentais da conscienciologia, a aceleração da evolução consciencial conjunta, a construção proexológica e gratificante A2, o emprego recíproco do perdão sincero e heterassistencial, a obtenção progressiva de novos patamares de autoconsciencialidade pelos duplistas. Na parafatologia, o domínio do estado vibracional profilático pelos duplistas, o comprometimento mútuo com o para-dever intermissivo, a atuação benfazeja de consciências amparadoras duplólogas e as experiências extrafísicas conjuntas esclarecedoras e terapêuticas. Na verdade, a gente leu toda a parafatologia, né? Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos tabelologia, e sob a ótica da duplologia, o verbetógrafo enumera 10 cotejos de ações, condutas e posicionamentos dos duplistas propícios ao crescimento evolutivo ou mantenedores da acomodação existencial A2. No parágrafo estágio, diante da evoluciologia, o verbetógrafo também enumera 3 estágios de progressão da dupla evolutiva de consciências pré-serenonas durante o estágio existencial na Terra, sob o ponto de vista da conscienciologia também. E o outro parágrafo é o da prescrição, que sob a ótica da experimentologia, ele também lista 10 prescrições cosmoéticas para os pré-duplistas ou duplistas, objetivando o crescimento evolutivo A2. Na remissiologia, nós destacamos aqui a aceleração da história pessoal, díptico evolutivo, duplista libertário, materpensênio duplista, pentatro duplista e plenitude convivencial. O crescimento evolutivo A2, em síntese, resulta do comprometimento lúcido com o duplista e da aplicação cosmoética evolutiva e prioritária de competências e megatrafores individuais. Você vive a condição do duplismo evolutivo? Como você avalia, enquanto parceiro ou parceira duplista, o nível de crescimento evolutivo A2? Qual o grau de comprometimento pessoal com o duplista? Você aplica o princípio do exemplarismo pessoal? Na bibliografia específica, o autor contribui com 7 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclo Sapiens
de mega análise, né? Que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. União, esforço, vínculo, diálogo, parceiro. Conjunto, mega foco, duplologia, cobaiagem, priorização. Consecução, convergência, desempenho, entrosamento. Rendimento, interaciologia, aprimoramento, intercooperação, maxi-proexologia e amadurecimento. Ricardo, a pergunta que a gente sempre faz assim de imediato, assim, logo no início, e a clássica essa pergunta, né? O que te levou a fazer esse título de verbete especificamente? Bom, boa tarde. Foi porque, assim, nesse final de ano agora, eu e a Tatiana, a gente vai complementar 15 anos, né, dessa parceria. E eu decidi nesse ano, assim, como diz, contribuir um pouco, né, assim, pegar um pouco, um resumo da experiência que já teve nesse período e fazer um verbete para que, assim, aquilo que eu vivenciei no passado, no início do relacionamento, alguns mata-boas, algumas dificuldades, quem for começar uma dupla evolutiva, e eu vou na condição do pré-duplista, ou aquele que já está formando uma dupla evolutiva, mas está nesse período inicial que é difícil, dá algumas orientações, umas prescrições para ajudar a pessoa a não cair em algumas questões que eu tenha caído. Para ajudar com que o relacionamento evolua mais depressa, para que ela não fique amassando barra em alguns pontos. Perca tempo, né? Então, porque realmente o início do relacionamento tende a ser difícil, principalmente se caso os dois, ao longo de várias vidas, vamos dizer assim, ao longo de várias existências intrafísicas, elas não compuseram dupla evolutiva. Então, pode ser que, por exemplo, nessa primeira vida, é a primeira vez que eles estão compondo uma dupla evolutiva. Então, exige uma dificuldade pela novidade. Eles podem ter composto outros papéis, mas dupla evolutiva, aplicar essa técnica, sendo a primeira vez, então tem que ter um pouco mais de paciência, como diz assim, não querer esperar resultados a médio e curto prazo, entende? Entender que se é uma primeira vez nessa vida, você vai alcançar muitas vezes um determinado percentual por exemplo, pegando o manual do evolutivo, o ideal que o Valdo propõe, do máximo de autovivências que os parceiros do evolutivos podem ter, muitas vezes nessa vida você vai ter um percentual, você não vai conseguir ainda alcançar aquele máximo que está ali. Mas sendo a primeira vida, estando nessa condição, já é uma conquista. Então eu quis fazer uma síntese dessa experiência para materializar, assim, olha, está aqui minha contribuição do enfoque do evolutivo, dessa vivência que eu estou tendo aqui nessa atual vida humana, então materializar essa ideia assim como fosse uma marca, não, vivenciei isso nessa vida, pelo menos inicialmente um trabalho inicial, né? Só para clarear aí para os ouvintes, né? Para os tertulianos e teletertulianos, quando você fala que é a primeira vez que aplica a técnica, quer dizer, ele pode ter sido marido e mulher em muitas vidas, mas sem aplicar a técnica da dupla evolutiva. Então, a primeira vez, até porque a gente conheceu isso no curso intermissivo, né? E aqui na Conscienciologia, que foi mais sedimentada. Assim, que aí é a vivência do casal íntimo incompleto, seja a primeira vez que se aplica a dupla evolutiva, não necessariamente. Não, como casal íntimo completo já teve outras oportunidades, né? E outras relações também, né? Porque mãe e filho pode ter sido, né? Isso. Por exemplo, quando o professor Valdo foi pai de uma serenona, aquilo ali foi uma dupla evolutiva, só que não foi dupla evolutiva de marido e mulher, né? Tanto que, assim, por exemplo, na condição de casal incompleto, eu vendo o que eu já tive de acesso a retrocognições, por enquanto que eu tive, por exemplo, uma vida com ela casal íntimo, foi só no século XIV. Não tive informação de rememoração, não tive acesso de aqui para frente. E uma outra mais antiga, mais do orientalismo, na época como casal íntimo. Como casal íntimo. Agora o resto é sempre como casal incompleto. Não, como casal incompleto, né? Não como dupla evolutiva, né? Não, mas porque o casal íntimo, é isso que eu estou te falando, pode ser marido e mulher. Sim, casal íntimo, sem aplicar a técnica. Isso, na condição incompleta. Né? A técnica é um pouco mais avançada do que um casamento convencional. Isso. Então, assim, eu já identifiquei que a gente teve 2 vidas nessa condição de não aplicar dupla evolutiva, mas como casal íntimo mesmo. Mas, se tudo
por exemplo, se pegando em base o século XIV para cá e não teve outra vivência nesse papel, e já agora pegando a condição de duplo evolutivo, então é bem difícil. É um trabalho difícil, né? Não Bom, é também fácil. você não teve rememoração, né? Nada garante que não tenha tido, né, Ricardo? Porque tudo indica que não, pelas algumas coisas que eu vi. Tudo indica que não, até o momento. Mas outros papéis pode ser que tenha acontecido. É possível mesmo, porque a gente já teve muitas vidas juntos, né? Até que esse verbete assim, embora assim, na hora quando eu fui pensar, não, eu tenho que escrever sobre isso para materializar essa vivência da dupla evolutiva, começar pelo menos por aqui. Para não esquecer para a próxima vida. Né? Mas assim, é um assunto complexo que dá uma certa insegurança de bancar, porque você não está pronto ainda, você não chegou numa vivência avançadíssima da dupla evolutiva, nesse máximo, nesse teto máximo que tem aqui. Então você sabe que tem muito ainda para aprender nisso. Até eu conversei com a Tatiana falando sobre isso, a proposta da dupla evolutiva dentro do manual, do livro, ele exige muito dos duplistas, para chegar nesse teto máximo que se coloca aqui. E eu analisando junto com ela aqui, a gente tem um percentual. Então tem muito, se caso a gente tiver a oportunidade de outras, ainda nessa vida, e outras, continuar esse trabalho, desenvolver mais ainda tem muito trabalho, então eu não sei até onde pode chegar. Porque realmente é desafiador. Então eu acho que todo mundo sabe que todo mundo que compõe um casal íntimo e quer desenvolver duplo evolutivo, sabe que é um mega desafio. Mas é isso aí, mas vocês estão de parabéns, né? 15 anos, né? Bastante coisa, né? Vamos começar então as primeiras perguntas, né? Ao professor Ricardo, Fatologia, página 28, segunda linha. Quais dicas para que possamos descobrir a senha pré-duplista? Tá. Eu, assim, tive algumas experiências que entendi que as experiências foram senhas pré-duplistas, mas, assim, vale a pena você, para aprofundar mesmo sobre esse assunto, tem um verbete escrito pelo Philip Cope, que é sobre senha pré-duplista. Então, dá uma olhada lá para talvez vai te ajudar também. Mas, assim, de dar um exemplo pessoal que eu tive aqui na condição de senha pré-duplista para talvez ajudar aí. Então, esse livro, o Manual do Evolutivo, principalmente a capa antiga do livro, que eu acho que é a segunda edição, não sei se pode mostrar aí na câmera, né? Essa edição aqui, quando eu tive acesso a esse livro, eu ainda não era voluntário da Consciologia, e meu irmão ele vendia os livros da Consciologia e ele armazenava os livros na casa do meu pai. Não tinha um local próprio na unidade para colocar. E aí eu olhei os livros e tal, e o primeiro que eu olhei foi essa aqui com essa capa e já me deu aquele... Eu achei muito interessante, me motivou a ver o livro, mas quando eu fui entrar no livro e ler, eu não entendia nada, eu não estava entendendo a linguagem que estava aqui. Para mim era tudo grego. E aí, mas a capa me chamou a atenção, mas não era só pelo romantismo, um casal, alguma coisa que me chamava a atenção, mas não estava consciente. E aí, a partir desse momento que eu tive acesso a esse livro, no mesmo período eu tive uma retrocognição extrafísica de uma vivência traumática que teve justamente no século XIV, onde eu era cavaleiro medieval e a pessoa que estava comigo, que tinha um relacionamento comigo, não parecia que era uma mulher assim, relacionada de alguma forma à monarquia, aristocracia, assim, como se fosse uma princesinha, uma dodoquinha daquela época, não tenho certeza, mas... Uma patricinha da época, né? Uma patricinha da época. E aí eu revivi uma cena traumática onde tinha acontecido alguma invasão na cidade, geralmente a cidade era tinha um castelo, né? Aquela fortificação, né? E tinha havido alguma invasão e eu fiquei preocupado que ela tinha sumido e eu estava prevendo o pior. Então nessa retrocognição, eu fui procurar ela e achei ela dentro de uma gruta. E nessa gruta ela estava com uma espada, uma faca fincada no peito. E ela já estava dessomando. E nessa hora eu me vi, né, eu vi meu psicossoma, vi ele conversando com ela. E na hora que eles iam começar a conversar, e eu estava sentindo que a vivência era patrocinada, os amparadores deram mute na conversa. Não deixou eu escutar a conversa. Tinha alguma coisa ali que talvez ia exaltar um processo emocional e ia perder lucidez. Então, na hora que eles começaram a conversar, e ela estava despedindo dele, e aí cortou o mute e ela dessomou. E aí eu, muito revoltado, saí da caverna, peguei a espada da perna, finquei no chão, gritei com muita raiva, e aí acabou a retrocognição. Passado um tempo depois, eu fui no IPC,
voluntariado no IPC de Uberaba, e aí a Tatiana apareceu lá, e eu inicialmente não identifiquei nada nela, não achei que tinha alguma coisa assim, de afinidade, nada, não tive nenhuma percepção, mas eu falei assim, não sei porque eu tenho que relacionar com ela, eu tenho que namorar com ela, mesmo que talvez eu não sentisse que não tinha nada a ver. E aí fiquei insistindo nesse período, vamos continuar namorando, a coisa não estava dando muito certo, mas vamos. E aí, em algum momento, eu tomei a decisão, não, tem que separar, porque não tem nada a ver, não está combinando. E aí eu estava andando nas ruas de Uberaba, ela estava comigo, e aí um momento a gente foi se separar. Então ela ia para a casa dela, e eu para a casa do meu pai. E na hora que fez esse momento de separar, e eu estava já com esse pensamento de realmente cortar o relacionamento, uma bolha azul de energia ficou ao meu redor, a gente estava 2 horas da tarde, mais ou menos, e eu vi essa bolha de energia azul, e eu comecei a vir um sentimento muito forte de afeição por ela, e a lembrança da retrovida que tinha relação, que era eu, confirmando que era ela. E na hora vi que o amparador estava querendo me mostrar que era para ficar com ela, que ela era aquela pessoa, e que tinha uma importância de formação de dupla evolutiva. A fisionomia era diferente. A fisionomia era diferente. Então, ou seja, eu não estava lúcido para ver quem ela é, mas o amparador teve que me dar um aporte para nós dois, para poder, aí vem a ideia de ser pré-duplista, olha, aqui identifique que é a sua duplista, você precisa trabalhar, ter um trabalho com ela. E aí, dali, ela também tinha sentido a repercussão do processo na mesma hora, e aí os dois já estavam com mentalidade, sem falar um com o outro, que ia separar, e a gente desistiu, e aí continuamos um projeto junto, que aquilo ali ratificou que era precisar ficar junto. Então, assim, a partir disso, você tem alguns exemplos, você é pré-duplista. Então, você tem um livro que fala sobre dupla evolutiva que pode evocar o processo, muitas vezes já foi planejado isso, que era para evocar o processo, e aí trazer uma retrocognição, e em momento do encontro lá, também vinha esse fenômeno. Então, você pode ter alguns exemplos de sempre pré-duplista. Eu não sei como desencadear isso, porque muitas vezes quem tem maior visão e vai patrocinar isso é um amparo extrafísico. Então, eu acho que tem que deixar mais a coisa fluir. Se você possui um parapsiquismo mais avançado, que não é o meu caso, talvez você consiga identificar algumas coisas, fazer acoplamento com a pessoa, ter acesso a algumas questões sem precisar de ter aporte ou ser patrocinado pelo amparador. Mas para quem não tem esse parapsiquismo, eu acho que tem que realmente, pela vivência, vivencia com a pessoa, sustenta por um certo tempo aquele relacionamento para ver até onde vai, para ver as experiências que vão vir, e aí a pessoa vai estar, a partir daí, tirando conclusões de algumas situações que podem ocorrer que indicam que aquilo seja uma senha pré-duplista. Enxergar além da visão, né? Rosa, só dar meu depoimento. Agora, fala a sua versão aí. A versão dos fatos. Para ver se combina aí, vamos ver. Assim, um dos motivos que a gente ia se separar é que eu tinha acabado de passar no vestibular. Eu tinha acabado de passar no vestibular, eu ia para outra cidade fazer a faculdade, né? Assim, a prioridade era fazer a faculdade, mas aí depois dessa vivência, a gente resolveu mudar os planos. Falei, não, então eu vou trancar a faculdade, eu espero mais um ano para ele fazer o vestibular, e a gente vai no próximo ano. Então, assim, eu vejo que foi uma intervenção de destino dos amparadores, porque tinha trabalho a ser feito, né? E vocês também fizeram o dever de casa. O dever de casa. A gente, assim, a gente confiou naquela parapercepção, né, naquela intervenção dos amparadores, que foi muito explícita. E a gente pensou, não, se eles estão intervindo com tanta ênfase, deve ter uma coisa muito séria para a gente fazer juntos, né? Então, assim, a gente levou a sério a questão da PROEX, né? Que a gente, era um dos valores que os dois tinham, é que a PROEX é mais importante do que todo o resto. Então, se os amparadores intervirem, é porque deve ter uma PROEX muito séria para a gente fazer juntos. E aí a gente levou aquilo em consideração, e realmente, 15 anos depois, a gente viu que os amparadores estavam certos, e valeu super a pena trancar lá a faculdade, que eu perdi 1 ano de faculdade, isso não faz diferença na minha vida. Mas não ter a parceria evolutiva faria muita diferença para cumprir a PROEXIS, né? Até a gente estava conversando com ele, estava pensando, se não tivesse reencontrado e a gente acatado o amparo de que tinha que ficar junto, como é que seria o futuro nosso hoje? Porque eu fui pensando assim, não, mas será que com meus trafores eu bancaria o processo sozinho, mesmo se eu não tivesse uma duplista? E aí seria igual, a mesma coisa, a gente conversando entre outros, conhecendo um ao outro, eu acho que bem provável que a gente não ia ter conseguido chegar nesse ponto que a gente chegou agora sozinho. Tem uma coisa assim na vida humana que eu sempre falo, né? Esse condicional, se acontecer isso, então acontece aquilo, na vida humana não funciona. Entendeu? Assim, eu acho que vocês fizeram super bem, assim, de aceitar, mas se não fosse
a Tatiana, você encontraria outra pessoa se sua PROEX tivesse que ser realizada. Não, eu falo isso porque muitas vezes... Porque tem o plano A, tem plano B, tem plano C. Então, a Tatiana deve ter sido o plano A e vocês foram espertos, né? Parapsíquicos, na verdade, não é espertos, parapsíquicos de perceber. Sim. Mas se não fosse plano A, teria o plano B. Com certeza. Mas, eu penso mas assim, aí o pessoal está te chamando a atenção que se não, na vida humana não existe esse ser. Se eu não tivesse feito isso. Você não sabe o que ia acontecer. Sim. Não, mas eu penso mais na questão de cronograma, porque eu fico pensando assim, que olhando nossa condição íntima que estava na época, as dificuldades que cada um estava, ainda não estava conseguindo aplicar trafores. Então, assim, ali foi um suporte intrafísico muito importante. Então, eu fico pensando assim, o cronograma que foi feito hoje, mesmo que se encontrasse outra pessoa, demoraria um tempo. Sim, e nesse demorar de um tempo, talvez o cronograma tinha saído um pouco fora do processo e aí ia ter um pouco de dificuldade. Concordo com você que ninguém ia ser substituto da Tatiana, né, Tatiana? Concordo com você, mas assim, eu só estou chamando a atenção que na vida humana... Não, sim. Esse ser não existe, sabe? Assim... Mas eu acho que vai depender da sua determinação mesmo. Mas o que a gente, finalizando só com essa questão, é que a gente tem um suporte extrafísico, tem os amparadores, mas dá para entender a importância do duplo evolutivo, porque realmente é um suporte intrafísico, a nível parecido de um amparo extrafísico. Então, assim, é isso que a gente chegou à conclusão, assim, que para a gente foi essencial. Porque só o amparo extrafísico ele tem uma limitação de atuação, de intervenção ali. Então, esse amparo intrafísico, eu vejo que deu mais fôlego, deu mais condições para a gente conseguir implantar algumas coisas. Isso que eu acho que foi o ponto que deu ali, sabe? Não, eu concordo com você, que a dupla evolutiva é um aporte assim, fundamental para você ter maior fôlego, né, para a produção da sua prática. Professor Ricardo, posso fazer? Aqui na página 29... vocês, eu acho que tiveram muita meritocracia, né? E na interaciologia, certo. A segunda interação, a interação dupla evolutiva, amparadores extrafísicos, duplólogos. Você poderia comentar? Aqui eu percebi assim, que nessas intervenções dos amparadores, eu percebi que alguns parece que tinham mais relação com um ou outro daqui da dupla. Por exemplo, um amparador que era de função da Tatiana ou meu. Mas teve algumas situações que eu vi claro que havia amparador de funções, mas não especificamente relacionado a um ou outro. É mais aquele amparador extrafísico especializado em duplologia. Então, me vinha algumas situações que eles levavam a gente em locais extrafísicos para fazer laboratórios enfocados no desenvolvimento do duplo evolutivo. Então, eu via que essa interação havia o amparo de função meu, o amparo de função dela, havia de certa forma, esses duplólogos, esses amparadores especializados nisso. Então havia essa interação desse trabalho, mas isso tudo porque cada um de nós estava fazendo nosso dever de cumprir as tarefas, senão eles não iam investir. É isso que importa, né? Mas, assim, por isso que há essa interação. Até mesmo no laboratório da dupla evolutiva, aqui do CAEC, às vezes que eu fiz lá, eu fiquei impressionado, sim, que foi um dos únicos laboratórios que eu vi isso acontecer, de você ir fazer o laboratório e apareceu uma equipe, uns amparadores, guiando consciências intermissivistas para entender a dinâmica daquele assunto de duplologia. Eu vi eles todos se materializarem em minha frente, olhando para mim, querendo entender como funcionava aquilo. A pessoa, uma consciência estudando sobre o duplo evolutivo e tentando pensar em soluções para as dificuldades no desenvolvimento do duplo evolutivo, e eles olhando aquilo ali. Eu nunca tinha visto isso em laboratório. Então, eu imagino que para os intermissivistas, eu acho que é um tema bastante importante pensar nessa ideia de suporte intrafísico para desenvolvimento da dupla evolutiva. Até com o foco principal, né, da conclusão da consecução da PROEX, né, pessoal e grupal. Então, ou seja, há toda essa interação que se cada duplista faz a sua parte, desempenha suas tarefas, vai ter esse investimento para ter essas interações. Então, essa experiência que você falou um pouco, já falou no início, a experiência extrafísica conjuntas, esclarecedoras e terapêuticas. Isso. Aí seria resultado desse laboratório? Porque todo esse trabalho, qual que é o pior problema, né? Se você chega na vida intrafísica restringido, está precisando recuperar cons,
E aí você faz uma união com outra pessoa que está na mesma situação, precisa recuperar contas. Ou seja, ninguém está ali com nível mais avançado de consciencialidade para poder assim, não, se o outro cai, o outro muitas vezes fica firme porque ele está mais acima, mais maduro, e muitas vezes está igual à situação. Então a tendência dos dois ele é sempre cair em períodos, assim, ter essa tendência de oscilação, né? De queda de produtividade, de processo emocional. Então, assim, quando você está nesse desafio de que os dois têm que recuperar contas em conjunto, porque se um não recupera, a dupla evolutiva não a desenvolve. Ela tende a estagnar. Então, o trabalho de cada um ter que recuperar contas e ajudar nesse processo, eu vejo que é um desafio. Então, porque senão você fica na condição de casal íntimo incompleto, porque qual que é a ideia da recuperação de contas que eu vejo na dupla evolutiva? Você conseguir materializar aquela consciência que estava no curso intermissivo, por exemplo, lembrando a gente que estava lá no curso intermissivo, se reencontrava lá para poder planejar o trabalho que tinha feito aqui. A gente estava num nível de manifestação lá mais avançado que aqui. Então a gente tem que recuperar aquilo que a gente estava lá de convivência, de relacionamento na vida intrafísica. Porque se recuperando aquilo, a materialização da ideia do evolutivo vai ficar mais factível. Agora, se a gente não materializa aquilo, vai ficar duas pessoas mais bicho, mais primitiva, né? Que vai estar mais preocupado com questões mais intrafísicas, materiais, relação mais de bicho com bicho, aquela questão assim mais subcérebro, né? Então não ajuda no desenvolvimento da dupla. Então acho que esse conjunto de fatores aí ajuda nesse desenvolvimento. Não sei se é isso que você está perguntando. Tudo bem? Em Fatologia, página 28, segunda linha. Quais são os critérios para definirmos que temos uma amizade raríssima entre as amizades que temos? Sim. Eu estava conversando aqui até com a Tatiana, porque no conceito, né, que a gente conversou aqui sobre amizade raríssima, a relação entre os dois tem que ter uma relação mais mental somática, não é uma relação psicossomática. Outra questão é que muitas das vezes na amizade raríssima, das pessoas tem um nível mais evolutivo acima do que o outro. Então não geralmente não é porque se forma uma dupla evolutiva que há uma amizade raríssima. Então muitas das vezes precisa desenvolver esse casal, essas consciências precisam vivenciar a dupla evolutiva mais de uma vida para poder ou outros papéis para poder um dia chegar na condição de uma amizade raríssima. Mas dentro dos critérios para se avaliar isso, tem que ser um relacionamento com base mental somática, evolutiva, cosmoética, construtiva, tem que ter uma relação onde muitas vezes um é mais evoluído que o outro, tem essa tendência, e é uma amizade raríssima onde foi construída há milênios, né? Há um tempo muito grande, né? Não é um processo simples. Então é por aí, mas também tem um verbete também, né, de amizade raríssima, que vale a pena para você aprofundar. Vale a pena, eu estava vendo aqui, tem umas condições aqui que ajudam a determinar, né? É exatamente isso que você falou, quando a pessoa ganha conhecimento mental somático com outro, né? Em Fatologia, página 28, quinta linha, como podemos almejar a eliminação das carências afetivas, intelectuais e econômico-financeiras de ambos os parceiros? Em tempos cruéis da nossa crise financeira e moral que atinge o nosso país, como equilibrar a vida a dois em meio a tantos percalços e sustos quase diários? A primeira coisa que vale a pena colocar aí é que nessa questão de você tentar superar essas carências, muitas vezes a forma de lidar com isso é equivocada. Então, por exemplo, o Valdo coloca aqui na página 113, no Manual da Dupla Evolutiva, 12 tolices infantis que podem acometer a dupla evolutiva, que tem relação com isso. Então, a pessoa que ela quer superar as carências afetivas, sexuais, econômicas, financeiras, só que ela não vai fazer, ela muitas vezes não faz isso de uma forma madura. Então, que nem alguns casos que eu coloco o Valdo aqui, ó. Que seu companheiro ou companheira seja propriedade sua, que seu companheiro jamais será atraído por outra pessoa, que seu companheiro preferirá estar com você do que com outra pessoa em todos os momentos, que seu companheiro poderá satisfazer todas as suas necessidades econômicas, físicas, sexuais, energéticas, emocionais e intelectuais, que seu companheiro faça por você o que você mesmo deve fazer, e por aí vai. Então, vale a pena ver essa parte de 103, essas 12 tolices infantis,
Porque essa superação das carências afetivas e tal, não deve ser feita dessa forma, de você tentar forçar a barra e ter esse relacionamento doentinho com o outro. É mais de você, assim, eu acho que a principal maneira mais madura é através da auto-organização consciencial a dois. Então, ou seja, que nem a Tatiana estava falando, a gente se encontrou, ela teve que me aguardar 1 ano para me poder passar no vestibular. Então, ali tem a ver com a formação, tem a ver com o processo de formação profissional para poder suprir a carência financeira, por exemplo. Então, tem que ter aquela paciência, não vamos se organizar, prepara, então chega ali, faz o curso, depois vamos agora priorizar a profissão. Às vezes, tu tem etapas, então, qualquer área, seja sexual, financeira, afetiva, qualquer uma delas tem que haver um planejamento, uma organização, um senso de time para poder ver as coisas sendo resolvidas a tempo. Não dá para você, só porque eu estou sentindo falta aquela carência que eu vou fazer tudo que tiver que fazer para eliminar aquela carência. Não importa o método, não importa se vai ser anticosmético ou não. Não é por aí. Então você tem que obedecer assim, o time das coisas, mas ao mesmo tempo não ser desorganizado, porque ser desorganizado você vai protelar a resolução daquelas carências e aguardar. Então, assim, tudo exige uma organização dos dois, uma paciência dos dois, exige uma dedicação, atenção também. Uma atenção e dedicação. Uma dedicação para que você consiga eliminar aquela carência. Então, eu acho que tem que ser feito realmente utilizando organizações de uma forma cosmoética. Eu acho que tem que ser por aí. Professor Ricardo, se alguém de nível intelectual e cultural superior escolhe alguém de nível inferior para ser seu ou sua duplista, isto pode se caracterizar como um empecilho proexológico? Isso aí é um pipinão que geralmente as pessoas têm quando vão formar duplo evolutivo, e eu já tive esse pensamento equivocado, de que quando a pessoa entra num relacionamento, ela já se acha que é melhor do que o outro. Ela já se acha que ela tem um nível evolutivo acima, com base em tais fatos que ela já chegou à conclusão. Então aí ela vê a manifestação do outro que é negativa em alguns aspectos, aí tá vendo? Realmente ela não é superior a mim, eu estou numa situação melhor. E aí fica nessa condição de você, o que você faz com isso? Além de você muitas vezes estar enganado, seu nível evolutivo muitas vezes é o mesmo que a pessoa que está do seu lado, a diferença é que em algumas áreas o outro tem mais dificuldade e outras você também tem dificuldade, as áreas são diferentes em nível de habilidade, competência. Então você entra nessa questão, se engana, aí você entra, o que acontece? Qual é o resultado pior? Você vai criar conflitos no relacionamento e vai enfraquecer a união do casal. Não vai haver aquela cooperatividade. Então, no caso aí, vale a pena pensar, primeiro, qual que é o propósito do evolutivo? É geralmente uma consciência mais evoluída, estar junto com outra consciência também do mesmo nível evoluído, avançado, para atingir um nível de duplo evolutivo avançadíssimo? Não acho que é a proposta. A proposta é você aqui na condição de curso de intermissivista, igual a outra pessoa, muitas vezes de nível evolutivo próximo, darem suporte um para o outro na vida interfísica para que possam realizar a ProEx pessoal e grupal. Então, nessa condição, tem que haver a cooperatividade e entendimento, que cada um vai ter suas fases de dificuldades em alguns temas, tem que dar tempo ao tempo, para que o outro amadureça naquela área, e na área que você também não está amadurecido, mas dê tempo para amadurecer, faça os recins. Então tem que ser um processo gradual de cooperação, de compreensão, para não forçar a barra e não entrar nessas bobagens. Muitas das coisas que se vê em casal, que nem o Val está colocando, tem muita tolice. Então vale a pena analisar friamente a situação para você não cair nisso, cortar isso de vez. Porque se você consegue cortar essas tolices desde o início, o relacionamento vai fluir melhor, a dinâmica dos dois vai melhorar, e aí com o tempo os resultados que você está esperando vão chegar muito mais antes do que você estava imaginando. Então a pessoa muitas vezes, não, eu vou reprimir a pessoa, eu vou forçar a barra para que ela mude naquele aspecto, porque eu estou certo, ela está errada. Você está protelando a mudança, você não está ajudando, aquilo vai piorar. Então o negócio não, peraí, faz primeiro, faz a sua parte, dá exemplo. Você está reclamando que o outro não faz, então faz a sua parte. Qual o sentido? Faz suas recins, faz sua agenda recinológica no sentido assim de quais laboratórios, quais cursos, quais ações você tem que fazer para você crescer, melhorar como pessoa, resgatar aquele percentual de consciência que estava manifesto na sua consciência no período intermissivo, porque a repercussão disso na dupla evolutiva vai ser fato.
e vai ajudar, vai fazer assistência ali no casal. Então, dê exemplo, fazendo sua parte e tendo um papel mais existencial e não um papel mais assediador com o outro. Tudo bem? Fora do tema, gostaria que você explanasse alguma técnica de exteriorização de energias. Você pode falar? Eu não sei se você já conhece, assim, tem a técnica de mobilização básica de energias, que dentro do processo de mobilização tem a parte da exteriorização, que geralmente é conveniência do pessoal utilizar essa técnica, é que você, em um ambiente, se você quer fazer uma testagem para saber como é que funciona isso, num ambiente isolado, mais calmo, você focaliza a esterilização das energias por todo o corpo. Então você dá uma ordem mental para que ela esterilize energias por todo o corpo. Inicialmente pode parecer que seja um processo de imaginação, mas você tem que dar esse comando mental e ficar atento às parapercepções, mesmo que sejam pequenas parapercepções. Então se você começa a dar esse comando mental, esterilizar energias por todo o corpo, naquele ambiente que você está, e começar a sentir, por exemplo, mioclonias, contrações musculares, formigamentos em algumas áreas do corpo, pode ser sinais que alguma coisa já está acontecendo, que alguma percepção você já está tendo. Então, o partido começa daí, mas a gente tem inúmeras formas de você esterilizar as energias. Você pode esterilizar não só pelo corpo inteiro, mas você pode esterilizar pelo frontal chakra, que é esse chakra que está aqui nessa região, pelo coronal chakra, no caso da cabeça. Então, você pode esterilizar por várias partes do corpo, né, isoladamente. A questão a energia que você vai enviar, você pode enviar essa energia em ondas, então é um movimento mais contínuo e mais suave, ou você pode esterilizar as energias de uma forma mais intensa, então você fazendo esterilizações com um impulso maior. Então você pode, com o tempo, ter várias experiências para ver o que você tem mais gosto, afinidade ali na prática, e começar a perceber isso. Mas o caminho básico é esse. Vale a pena também nos 700 experimentos, o Valdo trabalha vários capítulos lá sobre energias e deve ter algumas informações a mais que você pode encontrar lá. Na tabelologia, página 31, analisando a tabela, qual a minha chance em conseguir uma dupla, já que estou 100% sintonizado com a segunda coluna, acomodação existencial A2? Bom, ela pergunta qual é a chance dela que ela está sintonizada com a acomodação existencial A2. Me considero uma consréu bem intencionada. Engraçado que um homem que está falando. Então é o seguinte, primeiro, pegando o último item que você falou, assim, considera uma consréu bem intencionalizada. Então vale a pena você olhar ali na Homo Sapiens Urbanizatus, na página 191, tem uma tabela lá onde coloca um paralelo entre a consim intermissivista e a consim e a consréu. Então ali vale a pena você dar uma olhada nos traços que o Walter coloca ali para ver se realmente você confirma essa hipótese que você está tendo. Uma pessoa que é consréu vai se interessar por dupla evolutiva. É complicado isso, né? Porque vale a pena analisar isso friamente, não chegar com a conclusão precipitada sem ter estudado isso. Então avalia isso aí, tá? Agora, na questão ali da tabela, se eu, por exemplo, quando eu peguei o livro do Manual de Evolutiva na época lá, foi 1998, e eu olhei isso aqui, não entendi nada, eu pensei em mim, aí quando eu comecei a entender, falei, minha nossa, não é para mim isso, porque isso aqui é muito avançado, eu mal estou conseguindo fazer algumas coisas básicas, então eu poderia ter desistido, mas a questão você vai fazendo a sua parte, vai fazendo o máximo que você pode. Você vai percebendo que ao longo dos anos, por exemplo, em nenhum caso a gente está com 15 anos de constituindo dupla evolutiva, você vê ali assim, nossa, olha como é que a gente estava e olha onde a gente chegou, de desenvolvimento. Não é aquele teto maravilhoso da manual dupla evolutiva, aquele teto evoluído, mas é um teto assim que em relação talvez a vidas passadas nossas, já é uma mega conquista. Então assim, e pensar nessa questão de escala. Até onde você pode conquistar isso nessa vida? Nas próximas, talvez outro nível maior. Então, assim, fazer com que dá, com que pode, com base no que nas suas competências, trafores que estão disponíveis já. Então, assim, não vá nessa forma de pensar 0 a 100, sabe? Tudo ou nada. Não,
começa, vamos devagar, vai melhorando algumas áreas, vai melhorando outras, quando você vai... Porque aí, ali no caso seu, por exemplo, como você, não, pelo que eu entendi, não compõe dupla evolutiva, primeiro o movimento mais sério é fazer recins. Então, já que a sua situação não está boa, você chegou à conclusão que você predomina a coluna 2 no aspecto dos traços negativos ali, faz uma agenda ressonológica, quer dizer, agora no ano que vem, qual que é a sua proposta? Que cursos, que laboratórios, investimentos que você pode fazer para começar a promover uma recim e mudar a sua situação. A partir disso, o Amparo vai investir mais em você. Investindo mais em você, ele vai te ajudar a patrocinar um reencontro de destino com uma possível duplista. Entende? Ele estava num ponto ótimo, porque olha só, ele fala que ele tem acomodação existencial a 2, mas está incomodado com isso, porque ele já quer dupla evolutiva. Esse é o ponto. É o que você falou, agora falta fazer reciclagem, né? E agora não se preocupe com CONSREL, não. CONSREL somos todos nós. Que assim, ó, a reurbanização, eu sempre falo isso, tem 3 linhas, né? Aquelas pessoas que estavam um pouquinho melhores, assim, que poderiam retomar a evolutividade aqui nesse planeta com maior facilidade, né? E compromisso, com um plano e tal, foram fazer curso intermissivo. Mas antes de fazer o curso intermissivo, nós fomos resgatados da baratrosfera, né? A gente não estava bem também, né? Então, aí tem aqueles outros que a gente chama de CONSRELs mesmo, assim, estrito senso, aqueles que vieram ressomados compulsoriamente, né? E tem aqueles que nem conseguiram ficar aqui, que foram transmigrados. Então, você tendo feito curso intermissivo ou não, o que a gente não pode nem afirmar de longe, né? Porque já está incomodado com a acomodação, existencial. Para mim, isso é um bom sinal, né? E está interessado em dupla evolutiva também é um bom sinal. O ideal é fazer aquilo que você falou, pega o teste do curso intermissivo, né? E faz, e tira isso da cabeça, né? E vai lá, de repente você encontra uma dupla evolutiva que te ajude, né? O professor Waldo sempre falava que serenão e evoluciólogo não iam encontrar dupla serenões e evoluciólogos, encontrar aquela CONSRELs bem difícil, assim, porque não fazia sentido eles pegarem o mesmo nível deles, né? Então, quem sabe, né? Álvaro Betógrafo poderia aprofundar a questionologia, página 33. Tá, aqui, então, que você, leitor ou leitor, vive a condição do duplismo evolutivo, ou seja, né, se você vive a dupla evolutiva, né, como você avalia, enquanto parceiro ou parceiro duplista, o nível de crescimento evolutivo a 2? Então, se você está com uma pessoa há quantos anos, qual é o saldo, o resultado que foi de até hoje você percebeu que teve? Os dois conseguiram desenvolver um nível de maturidade, recuperação de cons, já está conseguindo materializar GESCONs, quer dizer, como é que está essa situação? Daí você fazer uma avaliação de quais resultados já foram alcançados até agora na dupla evolutiva. Então, por exemplo, o fato, por exemplo, de eu e da Tatiana já estamos numa fase mais intelectual, mais de produção de GESCONs, já mostra assim, que tivemos que passar por fases anteriores, de maior nível de autodesassedialidade, de investir em diversas áreas para chegar nesse momento. Não dava para a gente pular etapas e não, vamos começar agora a escrever obras se a gente não tinha condição. Então, assim, pegar quais as variáveis que dá para se anotar para poder chegar à conclusão de quais resultados se obteve nesse período que está compondo uma dupla evolutiva. No caso que eu enfoco na questão do grau de comprometimento, porque eu vejo assim, se você fazer uma comparação com a questão da Proexon ou dupla evolutiva. Proexon é um projeto. Você estava lá no extrafísico ajudando a poder compor aquele projeto para poder materializar na vida intrafísica. A dupla evolutiva, eu imagino, que era o mesmo processo. Você estava lá presente, a sua duplista, provavelmente, participando desse projeto, que ela ia estar envolvida junto com você, para poder materializar um trabalho a 2. Então, é também um projeto. Então, tanto dupla evolutiva como a Proex, para mim, são projetos. Se são projetos, precisa haver um comprometimento. Você não vai querer criar uma empresa se você não se envolver, se não se comprometer, não se dedicar.
Então, muitas das vezes, há uma banalização da vivência do casal. De que, não, eu tenho minha proex individual, então isso é o mais sério, ali o outro que está do meu lado é só assim, um aperitivo, um suporte, não tem tanta importância assim, então não preciso me envolver e me comprometer tanto na questão da relação. E aí que está o equívoco, porque ela faz parte do projeto, a pessoa, o duplista faz parte do projeto. Se você investe em você, dá exemplo, você ajuda a desenvolver a dupla evolutiva. Então, aí, a partir do seu trabalho, você também vai estar assistindo o outro, e vice-versa. Então, todos compõem um mega projeto ali importante. Então, esse envolvimento, comprometimento com o outro é pensar, não, é minha sócia, é minha parceira, faz parte do meu projeto. Ambos precisam estar juntos desenvolvendo isso. Então, vale a pena pensar nessa questão dessa postura íntima, de se você está comprometido com esse projeto, ou se você está banalizando essa relação. E o princípio do exemplarismo pessoal é também uma coisa importante, que eu caí muito nisso, que no início do relacionamento, muitas vezes você não quer fazer a sua parte, ou acha que está fazendo a sua parte, e fica cobrando a parte do outro. E muitas vezes não, você precisava simplesmente, eu vejo que na dupla evolutiva, não é você fazer a sua parte e cobrar que o outro faça a parte dele. É você fazer a sua parte e ponto. A parte do outro, você tem que ter a compreensão de que a hora que a pessoa estiver pronta para fazer as tarefas dela, ela vai fazer. Mas não é cabe a você a responsabilidade de estar ali e ficar em cima da pessoa cobrando. Então, assim, embora o projeto é a dois, as tarefas muitas vezes são personalíssimas de cada um dentro da proex pessoal. Então, o que eu acho mais importante no duplo evolutivo é você dar seu exemplo. Então, em vez de ficar cobrando, reprimindo o outro, faça a sua parte. Mostre que você está passando por recins, que você está investindo, que você está crescendo, que está materializando gescons, que a partir daí você vai estar favorecendo o desenvolvimento da dupla evolutiva. Eu cheguei à conclusão que é por aí que é o caminho melhor da postura do duplista perante a dupla evolutiva. Pode fazer sua pergunta. Ricardo, aqui no A, na página 28, ortopensenologia, duplismo, a dupla evolutiva exitosa é sempre a união de duplistas a partir dos seus megatrafores. Poderia comentar aí para a gente, por favor? Quando você está no início do relacionamento, os dois estão na condição de recuperação de cons, então precisam recuperar aquelas unidades de lucidez que você perdeu quando veio para a vida intrafísica, né, o restringimento consciencial. E nesse restringimento, pelo fato de você perder a lucidez, você não perde a consciência perde o reconhecimento e a consciência de quais talentos, habilidades, competências você tem, no caso os trafores. Então você fica por um tempo com os trafores ociosos, você não utiliza. Mas com o período que você vai recuperando o cons, vai amadurecendo e vai caindo a ficha, você vai melhorando a sua manifestação consciencial, o emprego dos seus trafores vão começando a vir à tona. Então, a partir disso, por exemplo, no voluntariado, ou na escrita de uma obra, ou numa docência, você vai vendo que você vai exercitando os seus trafores. Quando você vai exercitando esses trafores, você ajuda ainda mais a recuperar mais cons do que você ainda não recuperou. Então, você vai num ritmo de progressivo de amadurecimento. Então, o que acontece? Na dupla evolutiva, se os dois aplicam os trafores pessoais, vai realmente desencadear o desenvolvimento da dupla evolutiva. Então, não há como você pensar em dupla evolutiva sem pensar nos trafores de cada um, e melhor ainda os megatrafores. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou vendo que ao longo dos últimos anos, está mais explícito o uso dos meus trafores. Mas eu sei que eu preciso, a uma hora, reconhecer qual é um dos meus megatrafores e já começar a aplicar, porque eu ainda não recuperei lucidez suficiente para chegar a essa conclusão. Talvez eu já até tenha esteja aplicando algum megatrafor, mas eu não estou lúcido. E se não estiver aplicando, está na hora de aplicar, porque talvez eu estou deixando a desejar nesse item. Mas o que importa é que a relação ela tem que ser desenvolvida com base nos trafores. Se você ambos ajudam ao outro a recuperar cons e para reconhecer e aplicar esses trafores, é o máximo para a dupla, porque você vai conseguir, além de favorecer o crescimento a dois, se nesse processo não interromper, você sempre estiver ali manifestando os trafores, os dois estiverem manifestando,
Qual a consequência? De catálises, de níveis de vivências, você vai permitir a dupla evolutiva vivenciar coisas que muitas vezes, como se fosse a catálise mesmo, você vai fazer um deslanche existencial a dois. É como se tivesse um salto de manifestação. Então eu vejo que é por aí. Pensar que se você une o comprometimento com a aplicação dos trafores individuais, o projeto da dupla evolutiva se torna viável e é possível materializar. Um dos trafores aí é sempre desejar o melhor para todos e para os dois, né? Que aconteça, né? Bom, uma outra pergunta aí na página 32, no item 10, averbação. Investir na averbação teática sem personalismo e estrelismo constitui a estratégica cosmoética profícua para ajudar ao desenvolvimento da dupla evolutiva. Eu gostaria que comentasse aí também. Isso aqui, quando você está no início do relacionamento, você começa a vivenciar umas tolices. Aí você supera as tolices. Aí você passa uma fase seguinte, começa a vir outras tolices. E essa é uma delas. Eu comecei a ver que eu estava aplicando trafores e, nossa, eu estou indo muito bem, está legal. E comecei a querer virar estrela. Sentia vaidade. Falei, não, e eu comecei a querer competir com ela. Não, quantos verbetes você escreveu? Eu escrevi mais. Eu dei aquele negócio. Falei, gente, que palhaçada, que bobagem, está me fazendo mal isso. Então não vamos entrar nisso. Quer dizer, quando estava numa condição de trafagem, eu não estava conseguindo utilizar trafores, ia nas coisas mais primitivinhas subcérebro, né? Que nem eu estava colocando as tolices infâncias que o Walter coloca no manual do evolutivo. Quando você consegue manifestar melhor a sua consciência, ainda assim tem essas bobagemzinhas que muitas vezes faz parte do seu temperamento. Então você tem que cortar. Então, mesmo que você vai avançando, sempre tem as tolices que você tem que cortar, e essa é uma delas. Então vale a pena, assim, nesse desenvolvimento, na hora que vai aplicar o trafores, não cair nisso, corta isso. Porque os amparadores estão sempre de plantão, mas os assediadores também estão, né? Sim. Esse é um problema. Não é? É o caso então você tem que estar muito atento o tempo todo. A competitividade, né? Tem que Sim. estar bem atento com isso aí. Tá, obrigado e parabéns pelo verbete. Agora, Ricardo, sabe o que eu me lembrei? Daquele rapaz que falou sobre acomodação existencial, que a gente conversou com ele, né? Que talvez ele não... para ele pensar se ele era intermissivista ou mesmo congel, que todos nós até certo ponto somos e tal. Eu me lembrei daquele curso que você tinha comentado, que talvez fosse bom fazer esse convite para ele aproveitar a chance, né? Que já que ele está incomodado, Sim. com a acomodação, que tem essa oportunidade aí. Porque, enfim, né, para qualquer coisa que você esteja admitindo inicialmente que você é aquilo, ou pensando que você chegou àquela avaliação de você, aí vale a pena pensar em conscienciometria, né? Quer dizer, não se engane, não tenha ilusões. É melhor fazer uma avaliação mais realista, muitas vezes mais detalhada, para você assim, ter certeza do que você chegou à conclusão. Então, assim, uma proposta, eu estou na condição de voluntário da Conscius, na próxima sexta-feira vai ter uma imersão em conscienciometria, que a proposta é justamente essa, a pessoa ela fazer uma imersão na avaliação da própria consciência. Então, ali no caso, vai ter 3 workshops conscienciométricos e 2 campos conscienciométricos. Esse, então, é um curso de campo, então tem um aprofundamento maior. Então, vale a pena ir nos dias 6 e 7 e 8 de novembro. Vai ser no Hotel Mabu Interlúdio. Então, mais informações no site da Conscius ou na recepção do CAEC. A recepção do CAEC é caec.org. Certo. E o telefone é 45, código de área, 3525-2652. Eu acho que vale a pena, né, fazer. Agora eu vou aproveitar a dica aqui e vou fazer a campanha de patrocínio do livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. O que é isso? A gente já cumpriu a primeira meta, que era dos 500 verbetógrafos. E aí a Enciclosapiens, né, ela elaborou, então, um livro com os 500 verbetógrafos. Esse livro, a finalidade dele não só marcar esse estágio, né, do cumprimento dessa meta, mas servir como autorrevezamento para cada um de nós. Então, não fica restrito só àqueles que estão inclusos lá entre os 500 verbetógrafos, qualquer pessoa pode adquirir esse livro,
E a gente está fazendo uma campanha de patrocínio, por quê? Para poder a gente viabilizar a verba para pagar, né, a edição. Então, a gente está fazendo um desconto de 27% de desconto até agora, dia 21 de novembro, que o livro que o valor dele é 130, a pessoa paga só R$ 95. Pode comprar quantos livros quiser, recomendar aos amigos, né? E a venda está sendo pelo Shopcons, pela Editare, pela Epígrafe, né? Da Shopcons. Então, o endereço é www.shopcons.com.br, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com o CIAEC para saber o endereço mais corretamente. Outra coisa também que a gente quer mostrar é que ontem foi assim um ápice, né, de lançamento de livros aqui na comemoração dos 20 anos do CIAEC, onde a Editares lançou os livros Manual do Mater Pensene, A Síntese da Consciência, do autor Guilherme Kunz, que está aqui. Também lançou Cognópolis Foz, Um Lugar para se Viver, do João Arélio e Kátia Aracaki. É uma dupla evolutiva, né? Então, se formando é o dítipo, não, é o dítipo, né? Evolutivo, que aí tem um livro lançado em conjunto. Certo? Também foi lançado a revista Holotecologia, é a revista do Mega Centro Cultural Holoteca, que é o número 2 desse ano, né? Então, é uma revista especial CIAEC, 2 décadas de conscienciologia em Foz do Iguaçu. Também é essa revista. A outra revista é Intercâmbio, que é a publicação de experiências cognopolitanas, viagens aos 5 continentes. Também é outra revista aí da Conscienciologia. Essa revista aqui é uma como que você vai falar? É uma cooperação, né? Não tá me falando, uma parceria, isso, entre Editares, Intercons e Epígrafe, certo? Bom, gente, então esses livros estão disponíveis no Shopcons para vocês adquirirem. Continuando aqui, professor Ricardo, Pensenologia, página 28, 4ª linha, poderia relacionar os harmonopensenes e os duplopensenes com o tema do verbete? Então, o duplopensenes é no sentido de você, assim, em algum momento, né, você parar para se dedicar a pensar sobre a dupla evolutiva, né? Então, o fato de você fazer laboratórios, ou mesmo em casa, fazer uma avaliação, ou a própria dupla fazer uma consciência cobaia, fazer uma heteroconscienciometria. Então, você tem várias formas de fazer isso para incentivar essa questão de pensar sobre dupla evolutiva. E a monopensência é no sentido, né, não há como crescimento evolutivo a 2 sem um certo equilíbrio íntimo de cada duplista. Quando você está no início de um relacionamento, tende a ter mais conflito no início, e tem que haver aquela domesticação mútua, de até chegar num ponto que ambos consigam se ajustar melhor entre um outro, né? Então ali é uma fase assim, inicial, mas o ideal é que nas próximas etapas o casal já esteja mais harmonioso para que consiga materializar algumas tarefas. Então, assim, ou seja, o investimento em pensar em dupla evolutiva, em trabalhar com dupla evolutiva, seja qual o investimento que você vai fazer com dupla evolutiva no caminhar do processo. Então, se a pessoa vai fazer curso, laboratórios, até antigamente o Walter dava curso sobre dupla evolutiva. Então, você procurar quais ações meios para poder investir mais em dupla evolutiva, mas ver aquilo que pode ser investido somente da sua parte, que você está interessado, que não é a prioridade do outro, e quando há uma prioridade que atende os dois, que os dois têm necessidade, os dois podem investir junto. Mas é casado essa questão, então, de investir na dupla evolutiva e na questão do equilíbrio íntimo de cada um, auxilia na questão do crescimento evolutivo a 2. Ele pergunta também aqui, na página 28, 7ª linha, se você poderia citar sua experiência relacionada à aceleração da evolução consciencial conjunta. Sim. Então,
com base nas poucas experiências que eu tive com a Tatiana, de ver em outras retrovidas, nós dois na condição de casal íntimo, as duas retrovidas que eu tive foi essa, né, na questão do cavaleiro medieval, onde no século XIV que a gente estava junto, e a outra foi eu não tenho certeza, parecia tudo indicava que era no Japão, que era aquele casal bem típico, né, tinha rigoroso, aqueles valores e códigos de conduta japonês bem repressores, né, então era um casamento mais travado, né. Então, pegando, se tudo indicar, nessas duas informações que eu tenho, que de lá atrás, provavelmente esse do Japão é mais antigo, e pegando essa depois da cavalaria medieval, um padrão era frio, aquele relacionamento mais gelado, mais sem interação, repressivo, e o outro é muito emocional, aventura, né, filme de Hollywood, né? Então, se vendo hoje, nossa, que bom, né, que está assim. Então, não está nem lá nem cá, estamos numa coisa mais equilibrada. Então, a partir disso, você vê assim que ele tinha perguntado sobre o que era? Ele tinha perguntado aqui sobre a sua experiência na aceleração da evolução consciencial conjunta. Então, com base em dois parâmetros, um parâmetro relacionado a essas retrovidas que eu tive acesso e um parâmetro relacionado à vida intrafísica, desses 15 anos de que a gente está junto, dá para se ver, poxa, melhorou. Então, numa condição, então dá para ver que houve uma aceleração na forma dos dois de interação, cooperatividade um com o outro, a ponto de estar conseguindo até materializar GESCONs de Conscienciologia, que é um desafio, né? Então, já de boa andada. Muito bom. Na página 29, em Interaciologia, no binômio, na interação dupla evolutiva, amparadores extrafísicos duplólogos. Na experiência de vocês dois, será que vocês conseguiam dizer o que vocês vivenciaram em termos de se vocês identificaram algum amparador sobre o tema, se é um paravisual masculino, se é feminino, qual é o tipo de Mater Pensene que está por trás dele, a especialidade, o que ele ajudava vocês com isso, se era alguma coisa mais do relacionamento, se era para ajudar os outros, e quais os pensenes que vocês têm que conseguem fazer uma maior conexão com esses amparadores relacionados à duplologia. Tá, vou responder a última pergunta que você colocou. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo que a Tatiana ajudou a fazer com que esse projeto desse certo, eu vejo assim que foi um senso de responsabilidade. Então, assim, os dois sempre foram muito responsáveis, de modo geral, em áreas diversas na área da vida intrafísica. Então, você tem esse senso de responsabilidade, você acaba puxando a questão de senso de paradever intermissivo. Então, eu vejo que nós hoje sempre teve essa fixação de que não perder esses dois sensos, porque tinha uma importância enorme para a gente, individualmente. Então, quando você tem esses dois tipos de senso, o amparo, que está ali querendo ajudar os dois com o cumprimento da ProEx pessoal e grupal, eles conseguem fazer esse link e patrocinar aportes, vivências, para que os dois consigam chegar onde precisam chegar. Então, eu vejo que o principal dessa conexão é esse senso de paradever e senso de responsabilidade. Agora, em questão do padrão, dos amparadores, essa coisa toda, a Tatiana ela consegue ter uma certa identificação com o padrão do amparo de função dela. E eu consigo ter uma certa mensuração do padrão do amparo de função pessoal. Agora, eu vejo assim, que é um trabalho em equipe. Muitas vezes dá essa impressão que o amparo dela tem uma comunicação com o meu amparo pessoal, ali tem um trabalho em equipe, muitas vezes no meio dessa história surge consciência que tem uma especialidade mesmo na duplologia, que não é necessariamente esses dois amparadores que entram na história, igual você, por exemplo, vai fazer um laboratório de evolutiva, eu vejo ali que não é necessariamente só um amparo de função que está ali. Eu vejo que é um amparo de função típico das consciências que estão desempenhando esse papel de duplologia. Então, assim, há uma mistura de equipes, eu vejo, para que todos os esforços sejam possíveis para que aquele projeto seja feito. Para quê? Para atender o público-alvo que cada um tem que atender. Então, ela tem um público-alvo que tem que assistir e eu tenho um público-alvo. E talvez os dois juntos tenham um determinado público-alvo também para atingir. Eu vejo que é por aí. Eu não sei se eu consigo te responder além disso, assim, de mais informação. Deu para ter uma noção, sim. Eu estava querendo entender como é que era o processo de vocês para conseguir identificar esse amparo e trabalhar mais com ele.
Especificamente o amparo de função da dupla, né? Não de cada um individual. Tipo, quando eu estou começando a escrever, por exemplo, sobre o tema da duplologia, então eu percebo uma amparadora feminina e isso incita em mim determinados pensamentos. Esse. Eu fico com vontade de fazer tal atividade, escrever sobre isso, escrever sobre aquilo. Era mais ou menos dentro disso. Porque, por exemplo, eu vejo que uma coisa, um padrão de autopersenidade que tem nesse pessoal que trabalha com dupologia, que parece ser uma coisa óbvia, mas é a questão da grupalidade. Tanto que quando me vi naquela experiência, quando eu estava no Extrafísico com a Tatiana, e a gente estava num ambiente que era um laboratório e voltado para a dupologia, onde era como se tivesse nós dois no centro, a gente um ao lado do outro, e ao redor tinha como se fosse um público assistindo. Dá a impressão até um pouco daquela sala que tinha antigamente na medicina, que colocava aqui as salas de cirurgia, onde tem, até hoje tem nos Estados Unidos, uma sala de cirurgia e aí tem um auditório que fica aqui com vidro, para as pessoas assistindo. Então eu tive a impressão de ser pessoas assim, aquele clima de especialismo, de tecnicidade, paratecnicidade, que está envolvido ali a mexer principalmente eu vejo na cabeça dos duplistas. Então ali envolve um trabalho que geralmente eu acho que o enfoque maior é desbloqueios, né? Assim, é para conseguir os duplistas recuperarem cons e desbloquear algumas áreas para que eles possam cair a ficha e mudar o padrão de manifestação na vida intrafísica. Mas eu vejo muito esse padrão de paratecnicidade, de grupalidade. E a questão de se é mais um padrão mais feminino ou masculino, não vejo diferença. Eu vejo que tanto há consciência com aparência feminina e masculina envolvidas nisso. Agora eu fico pensando com isso, né? Quer dizer, cada um deve ter o seu amparo de função específico, cada um está fazendo sua PROEX. Se tiver um amparo de função da dupla, ela não pode, entre aspas, competir com os amparos de função. Eles devem trabalhar em conjunto, né? Ou talvez eles devam, o amparo de função da dupla deve estar no nível até superior aos outros para poder orientar esses dois aqui de uma maneira equânime. Fiquei pensando nisso, não sei se é assim não, mas a lógica mostra que pode ser assim, né? Ricardo, uma outra coisa, eu já conversei com muitas pessoas que moram fora do Brasil e eles comentam bastante assim, nossa, aqui é difícil achar uma dupla, porque aqui os valores são diferentes, aqui é mais pesado, aqui é mais não sei o quê. O que é que você pode dar de orientação para o pessoal que está lá fora do Brasil, é intermissivista, está lá no meio da Espanha, está lá no meio da Suécia, da Finlândia, e está querendo constituir uma dupla evolutiva? Você sabe que assim, eu entendo que você está falando assim que as culturas, né, divergem, então assim, o modo das pessoas relacionarem pode ser um pouco diferente em alguns países. Mas quando se fala de consciência para consciência, depende de qual país que ela está, há aquele reencontro entre os dois, eu acho que não tem como aquilo ser mascarado, entende? Alguma coisa é notada, assim. Então, mesmo que essa divergência cultural, acaba que se aquelas duas consciências têm que estar juntas e elas estão abertas, elas estão disponíveis para trabalharem, ou seja, estão dando oportunidade para os amparadores investirem nas duas, eu vejo que assim acaba acontecendo, não tem como. Eu vejo pior, não é a cultura, não é se o amparador vai dar aporte ou não, é mais a questão assim, da postura íntima da pessoa. Então, se ela muitas vezes não está fazendo recinze, não está, ela está numa condição estagnada, como é que ela vai... E muitas vezes, talvez aquele duplista que era para encontrar com ela está numa condição melhor. Muitas vezes assim, há um choque de realidades ali que não ajuda muitas vezes no reencontro. Acaba a pessoa mesmo não querendo patrocinar, ela acaba numa postura mais defensiva de não ajudar no reencontro. Então, assim, vale a pena mais a pessoa, do que preocupar com a cultura, mais preocupar assim, com as posturas dela, buscar esse abertismo maior para que o amparador consiga se comunicar com ela de alguma forma e ajudar a patrocinar esse reencontro. Eu vejo que o mais sério é esse. E muitas vezes esse reencontro não vai ser nem naquele próprio país que ela reside, né? Pensando nessa questão mais complexa de PROEX, muitas vezes a pessoa, a duplista dela está aqui no Brasil e ela está lá fora, em outro país, então vai entender, né? É bem complexo o negócio. Às vezes você faz uma viagem para encontrar a sua parceria lá, né? Muito complexo.
Na tabelologia, página... Tudo bem? Quer fazer uma pergunta? Ah, pode fazer, desculpa. Uma última, que eu não sei se já foi falado também, como que a experiência do duplismo evolutivo pode preparar a Consim para a vivência com o grupo e para a realização da Maxi-Proexis grupal na visão de vocês? Uma coisa que um dos verbetes que logo eu vou apresentar aí chama crescimento, coesão maxi-proexológica, coesão grupal maxi-proexológica. E essa questão dupla evolutiva, no início você é muito egoísta, você é egocêntrico, você só quer atender às suas necessidades pessoais, e então demora um pouco para começar a sair dessa condição e para uma condição mais de cooperatividade, de realmente atender os princípios da dupla evolutiva. Então, quando você entra nesse processo de cooperatividade, você quer ajudar, está feliz com o outro, assim, há uma relação de acolhimento, de cooperação, isso aí você vê assim que se naquele universo pequeno você já está possibilitando com a materialização de um projeto a dois, isso ajuda você, por exemplo, que nem na Cognópolis, no grupo da Consciologia, você também a se dispor a fazer parte de papéis que vão ajudar na consecução da Max Proex. Porque eu vejo assim que caminha uma coisa junto. Se aqui dentro vai melhorando, no seu voluntariado, suas posturas também tendem a melhorar. Porque se você está conseguindo desenvolver a grupalidade aqui, lá também é a tendência a você melhorar isso lá. Então eu vejo que no final da história, a dupla evolutiva é uma experiência mesmo para você sair dessa condição egocêntrica e realmente se colocar cada vez mais no papel de mini peça, né? Não sei, eu faço a relação. Em tabelologia, página 31, gostaria que comentasse, na página 31, gostaria que comentasse os itens 7 e 10. O 7 é profilaxia de conflitos conjugais versus resolução de conflitos conjugais. E o 10, recins constantes dos parceiros da dupla evolutiva versus postergação das crises de crescimento pelos duplistas. Tá, então o 7 aqui é muito comum, como eu estava dizendo, nesse relacionamento você tem mais conflito com o outro, né, dependendo do nível de maturidade e recuperação de contas que cada um está. Mas assim, e aí nesse processo você entra num conflito atrás do outro e você está obtuso, você não enxerga nada, só está ali querendo sentir aquele sentimento de mágoa, de raiva, rancor, e aí você fica alimentando aquilo e aquilo então traz um conflito atrás do outro, não consegue resolver. Então você deixa a coisa se manifestar de uma forma bem negativa e sem cortar aquele fluxo. Quando você vai amadurecendo e você vai vendo assim que, entendendo como é que funciona a dinâmica de você com a pessoa, então você sabe como é que é mais ou menos a pessoa, o temperamento dela. Já deu um tempo de vida com ela, a ponto de entender que o temperamento dela, no aspectos positivos tem esse, no negativos tem esse, no modo de manifestação dela é essa. Então você já consegue ter um pouco mais de inteligência para saber quais condutas são mais positivas para trabalhar com a pessoa, mais assertivas, e quais condutas vale a pena evitar, que naquela dinâmica não vai funcionar. Então, aí no caso, quando você entra nessa forma de pensar, você cria a questão de profilaxia. Então, se você sabe que algumas condutas vão criar uma situação que é patológica, assediadora, você já está lúcido para isso, então não toma atitude, não entra na onda. Então você já está tendo atitude de profilaxia. Se você também, por outro lado, tem conflitos novos que não tinha antigamente, mas pela bagagem que você já tem, já criou experiência, você sabe que algumas técnicas de resolução de conflito não funcionam. Então não repita aquelas técnicas, vai para outras. Então, assim, nessa abordagem mais racional, utilizando mais inteligência, você vai evitando que alguns conflitos se mantenham numa condição patológica, sem ajudar a criar crises de crescimento positivos, e então você vai ter abordagens mais inteligentes. No caso das recins constantes, do parceiro evolutivo, então com o tempo, cada um amadurecendo, recuperando contas, o que vai acontecendo? Cada um vai ficando mais feliz, mais satisfeito, mais contente com a vida, está conseguindo materializar as tarefas que estavam precisando ser feitas, a pessoa vai se sentindo produtiva. Então o que acontece? Ela vai sentindo que recins são boas, são gostosas, são saudáveis. Então todo aquele processo que ela passou de amadurecimento
para conseguir materializar aquelas tarefas, foram muito satisfatórios. Então, peraí, recim é bom. Então, eu quero mais recim. Então, os dois entram num fluxo de trabalho onde assim, que recim não gera mais medo, não gera mais pavor. A pessoa ela tem interesse e ela desencadear as recins, ela não esperar que as recins sejam aconteçam ao acaso. Então, ela, que nem aquela proposta que eu estava falando da agenda ensinológica, já se percebe que na dupla, a pessoa já está lá com a agenda já cheia, está investindo nisso, está investindo naquilo, está investindo naquilo, tudo para poder provocar recins, amadurecer e continuar no processo de crescimento. Então, aí muda a situação, que é diferente do casal onde está ainda como está com baixa lucidez, aí acontece, o medo vem à tona, a pessoa vive numa condição mais de sobrevivência, mais primitiva, então qualquer coisa reage a ela sente medo, ela sente pavor, não pode mexer nisso, pode mexer naquilo que dói, então acaba que isso posterga críticas recins. Então vale a pena a pessoa, para poder desencadear recins, mais recins de uma forma que ela sinta bem, agradável, mesmo que tenha que mexer com os processos, recupere recupere a lucidez, empregue seus trafores, que as recins não vão ser mais um sacrifício, vão ser prazerosas e vão valer a pena cada vez viver mais. Então você muda a dinâmica de relacionamento na dupla evolutiva e se cada um tem essa postura, essa forma de lidar com as recins. Aproveitando aí na tabela, o item 2 aí, poderia comentar? Tá. Então aqui, é interessante aqui, também voltando para esse assunto de lucidez, quando o casal se encontra, devido a não ter recuperado o suficiente para poder ter uma visão mais lúcida, racional sobre as coisas, muitas vezes os interesses de cada um tão equivocados, né? Então, muitas vezes os interesses não há convergência. Então, os dois estão se esforçando em áreas totalmente distintas e aquilo não cria uma convergência de esforço. É claro que a Proex individual, cada um tem seu papel pessoal para fazer, então tem algumas áreas que vão ser diferentes um do outro sim, mas o problema é quando esses interesses estão totalmente distintos. E aí, por exemplo, um quer ter filho, o outro não, e está assistindo que quer ter filho. Quer dizer, não chegou à conclusão no casal, tá, quer ter filho ou não quer ter filho? E fica aquela coisa que um fica puxando a sardinha para o outro, não leva para lugar nenhum. Então, quais interesses você tem? Não, eu quero viajar, quero primeiro fazer um intercâmbio fora do país e o outro não quer. Então, assim, não fica uma coisa sem sincronia, que aquele ali não ajuda. Então, se você tem um projeto a dois a concluir, você tem que achar uma forma tem as tarefas pessoais individuais que não são iguais do outro, mas tem que haver uma convergência em algum momento para que desenvolva a dupla evolutiva. Porque algumas vezes eu vejo acontecer, alguns casos na consultologia, que eu não sei se é correto ou não, mas dá a impressão que não. Às vezes os projetos estão tão distintos que ao invés de potencializar o desenvolvimento da dupla evolutiva, a dupla fica estagnada por um tempo. Porque, por exemplo, a pessoa ela tem uma rotina de profissional onde ela tem que viajar toda semana, vamos supor. E o outro também entra no mesmo esquema de viajar toda semana. Aí quando você vê, passou 1, 2 anos, aquela dupla evolutiva intelectualmente não produziu nada, não gerou GESCONs. Na parte de experiência de vida do A2, de construir algumas edificações, vamos dizer assim, da estrutura do evolutivo, também não foram feitas. Então, é como se você estivesse dando uma pausa no crescimento do evolutivo, devido muitas vezes pelas escolhas talvez não foram tão corretas. Que tem que ter a vivência da concessão cosmoética. Aí entra a concessão, porque muitas vezes os dois não querem abrir mão dos interesses pessoais, muitas vezes são egocêntricos, e aí acaba não tendo nessa convergência de esforço, não há o desenvolvimento. Quer dizer, a dupla fica parada, só fica aquela condição assim de carreira solo. Vou fazer minha carreira solo, você faz a sua. Quer dizer, isso não é dupla evolutivo. Então tem que avaliar isso para poder ponderar, porque muitas vezes sim, é necessário que alguns sigam um caminho e outros sigam o outro. É complexo. Mas durante 5, 10 anos fazendo isso, isso aí tem que avaliar. Às vezes eu vejo aí uma convergência de valores, né? Que possam estar aí nesse autoenfrentamento aí, as pessoas não se dão com isso, né? E esses valores, o mais sério se você não recupera cons, não faz essa recuperação de unidade de lucidez, seus valores tendem a ser equivocados, porque você vai estar tendo valores mais voltados à questão intrafísica, a ambições mais materiais. Então,
de status social, de reconhecimento social. Se você recuperasse pelo menos um bom percentual de cons, aqueles valores que você acredita que são seus, não necessariamente são. São valores que muitas vezes você adotou, mais baseado na existência intrafísica do que realmente aqueles valores reais da sua consciência. E aí pode gerar essa dissidência de valores entre os dois. Tudo bem? Oi, Ricardo. Parabéns pelo verbete. Tem uma pergunta em Fatologia, 4ª linha, página 28. Como que a gente faz a sustentação do megafoco prioritário pelos duplistas e como que a gente identifica o megafoco prioritário? Tá. Então, eu insisto muito nesse assunto porque para mim é a raiz de tudo. É investir primeiramente na recuperação de cons, porque se você não faz esse processo, você vai cair em muita bobagem. Então, assim, recuperar cons o máximo possível, investindo em várias ações para poder recuperar, aumentar o nível de lucidez. Para quê? Para que você comece a colocar em prática tarefas assistenciais que, embora você não tenha certeza que seja da sua ProEx, mas por serem tarefas assistenciais, evolutivas, que vão ajudar no crescimento pessoal e a assistir as outras pessoas, isso já vai ajudar você a se desenvolver, a melhorar mais a sua manifestação. E a partir disso você vai começar a cair a ficha. Não, peraí, com base em tais e tais indícios, está demonstrando que tal questão realmente é prioritária consciencialmente para mim. Ou seja, ela tende a ser uma prioridade onde eu tenho que dar um mega foco naquilo. Então, ou seja, você recupera a cons primeiro, começa a colocar em prática tarefas, independente se saiba se é daquilo ProEx ou não. A partir daquilo, você começa a ver indícios de que alguma daquelas tarefas são realmente mega prioridades. E a partir daquelas mega prioridades, você já está utilizando seus trafores. Então o que acontece? Muitas vezes a mesma dinâmica pode acontecer com o duplista ao lado. E aí o que acontece? Quando você vê quais são as prioridades que a pessoa está elencando hoje e as suas, você vai ver umas similaridades. Então, por exemplo, muitas vezes eu acho curioso que a Tatiana se interessa por lucidez extrafísica e eu me interesso por lucidez intrafísica. Então, ou seja, são prioridades distintas, mas muito similares. Ela prioriza a autoproex intelectual, eu também priorizo a autoproex intelectual. Então, assim, é a vivência que vai demonstrando essas similaridades, onde a dupla evolutiva, naturalmente, muitas vezes, ela vai conseguir colocar um megafoco. Aí depois, no momento seguinte, ela toma certeza disso, aí fica uma coisa lúcida, direcionada de megafoco de prioridade. Eu vejo que o caminho é esse. Tudo bem, então? Vamos lá aqui seguir. Em prescrições, página 32, poderia falar dos itens 7, 9 e 10? 7 é respeito, 9 é sinceridade, 10 verbação. Tá. Então, aqui o 7 aqui é comum, né? Você, quando está relacionando com outra pessoa, você quer que a pessoa seja da forma como você acha que é melhor. Então você pensa que os posicionamentos da pessoa não são os melhores, os seus são, as opiniões também, as suas necessidades são as melhores, o seu ritmo evolutivo é o ideal, os seus limites conscienciais que você tem que ser igual aos do parceiro, quer dizer, você faz uma mistureba danada e acha que o outro tem que ser uma cópia fiel de si mesmo. E aí isso tudo com o quê? Novamente esse negócio, volta esse assunto da hipocoidade, né? A pessoa está com baixa lucidez, não está enxergando realmente os fatos e parafatos. Então vale a pena aqui no caso, ela investir em si mesma, fazer recins, para que ela consiga ampliar o nível de maturidade dela, para que no momento seguinte, as posturas que ela está tendo com o outro, que são desrespeitosas, mude para ela respeitar a condição do outro. Porque assim, se você vai lá e fala para a pessoa, você está com a necessidade equivocada, a minha é melhor. Tá, aí a pessoa te joga uma resposta. Tá, mas aquela sua necessidade também não está correta. E aí, como é que fica? Quer dizer, está jogando um para o outro. Isso é um mecanismo de defesa que eu já vi no livro, que é o mecanismo de defesa do homem borracha. Você fala que não gosta de uma coisa no outro, ou faz uma heterocrítica, o outro, em vez de alimentar a discussão sobre aquilo, ela te devolve uma coisa que ela não gosta. E isso vai gerando uma rede de conflitos que não leva a lugar nenhum, né? Então pensa bem aí que assim, uma forma interessante de pensar sobre duplo evolutivo é sempre
fazer essa imagem, pelo menos assim, já que não consegue ainda acessar esse momento, não recuperar essa informação, mas tenta pelo menos imaginar. Se nós hoje já pensamos na ideia de que estávamos no período intermissivo, fazendo o curso intermissivo, e toda aquela parafernália de planejamento para poder chegar aqui e conseguir realizar a ProEx pessoal, imagine isso no âmbito da duplologia. Esse projeto sendo implantado, sendo construído lá, e você participando junto com a pessoa que está do seu lado. E você lá estava no seu máximo de manifestação consciencial, ela também, ou seja, consciência para consciência se tratando. Vem para cá, os dois estão tratando um outro como bicho. Então pensa nisso, é isso mesmo que é o melhor? Então assim, a questão do respeito nessas horas não é respeitar o outro porque é importante, porque é o melhor, é o mais indicado. Não, porque você está tratando com outra consciência que há pouco tempo atrás estava no curso emissivo e estava do mesmo nível, muitas vezes, de lucidez que o seu, em um alto nível, e aquela convivência mental somática, positiva, energia, o padrão ortopensênico, e aí agora vira essa condição. Então avalia isso para que você não mantenha essa situação. Respeitar o outro é você querer conviver com o outro de consciência para consciência, e não de bicho para bicho. E a questão da sinceridade, eu já caí muito nessa bobagem, não, eu sou super transparente, franco, acho que o relacionamento tem que ser aberto, vamos falar o que se pensa mesmo, e aí você fala o que dá na telha para a pessoa, e aí você causa aquele conflito danado, que ele gera aquelas mágoas, e aí a coisa fica embatumada por um bom tempo. Então vale a pena assim, se você, uma coisa, tem que separar as coisas, tá? Você é franco, transparente, ótimo, mas saiba administrar isso. Você tem que ter um momento certo, a forma correta de abordar a pessoa. Se você está trabalhando com interessencialidade, está no extrafísico ou no intrafísico, fazendo uma escagem consciente, ou você vai abordar uma outra consciência para fazer assistência, você vai na lata? Geralmente é assim que se faz, você vai na lata sem saber qual é a melhor maneira com as mães, que você vai e faz aquele turbilhão de ações e não, eu vou fazer assistência, então vou dar uma tares em você, né? Aquela expressão que se coloca. Não é isso, né? Então no relacionamento é a mesma ideia. Você tem que abordar outra consciência. Se você acha que no momento você está mais maduro quanto àquela questão que você quer abordar, aquele assunto, beleza, mas avalia, o outro está pronto para mexer com aquele assunto agora? Não, espera. A mesma coisa vale vice-versa para a pessoa. Se ela não está vendo que não é o momento, não aborda. Ah, mas a situação está muito ruim, faz a sua parte, dá exemplo, se investe em você mesmo, porque investindo em você mesmo, você vai estar assistindo ao outro. Então, esse eu acho que é um mecanismo melhor do que você insistir com essas abordagens equivocadas que vão só trazer assédio. E muitas vezes eu já percebi, e na hora que vem aquela ideia maravilhosa, vamos abordar o parceiro, eu já senti sinalética de que uma consex assediadora estava incentivando aquilo, e muitas vezes o processo era super inteligente, era racional, e eu achei, não, está tudo certo, tudo encaminhado e vou, e levei aquele tombo. Então, assim, reflita que muitas vezes, na formação da evolutiva, tem consex que não estão interessadas que aquele relacionamento se desenvolva. Então, ela vai incentivar em alguns momentos, inculcar ideias em você, para que você tome algumas abordagens que vão, na verdade, contra o relacionamento. Então, vale a pena pensar nisso, na questão da sinceridade. E, por último, na questão da verbação, é isso que eu estava dizendo. Que dentro das práticas que eu percebi para ajudar no desenvolvimento da dupla evolutiva, não é fazer com que o outro faça o que você deve fazer. Faça a sua parte. Deixe o outro fazer a parte dele. Dê o seu exemplo. Então, se você tem como prioridades tais tarefas, tais investimentos que você precisa fazer, faça a sua parte, que isso vai repercutir na dupla evolutiva e vai assistir o outro. Então, eu vejo que essa dinâmica ajuda mais no desenvolvimento do que entrar com essas bobagens infantil de relacionamento que muitas vezes é cultivado na SOCIM, de que você tem que sempre estar cobrando, reprimindo o outro. Você não necessariamente você deve fazer a sua parte. Você tem que ficar cobrando, reprimir. Quer dizer, não é isso o caminho. Então, eu vejo que dos resultados que foram percebidos ao longo desse tempo que a gente está junto, o exemplarismo é o mais eficaz. Professor Ricardo, em Parafatologia, página 28, terceira linha, relate as experiências extrafísicas conjuntas, esclarecedoras e terapêuticas.
por acaso o verbetógrafo já sabia como seria a fisionomia da sua duplista? Pois é, a gente não Eu sabe. também fiquei assim, curiosa, porque se você viu aquela retrocognição, eu queria saber se coincidia a fisionomia. Sim, não, a fisionomia não coincidia, mas assim, embora os cabelos pretos parece que sim, né? Acho que eu lembro que o cabelo preto era igual. Mas O que era igual, o cabelo? cabelo preto. Mas assim, o que eu vejo assim, que provavelmente no curso intermissivo a gente já estava materializado com a aparência que a gente já vinha hoje, é bem provável. Então deve que no curso intermissivo já via a aparência da pessoa, até para fixar, para ajudar no reencontro, né? Agora, qual que é a pergunta que ele falou? A pergunta é na página 28, terceira linha. Relate as experiências extrafísicas conjuntas, esclarecedoras e terapêuticas. Mas no caso, relatar no pessoal, você está falando? Será que é isso? Você pode colocar a experiência pessoal ou outra experiência que você queira, ou então algum exemplo esclarecedor para a questão. Então aqui, você... eu vejo assim, que no histórico nosso, devido a gente também ter desenvolvido, ter tido algumas experiências extrafísicas projetivas, então é comum também que nesse processo de desenvolvimento do evolutivo, muitos amparadores trabalham com os dois no extrafísico, seja em laboratórios ou ambientes preparados para fazer um laboratório do evolutivo, ou também fazer excursões em locais que vão ajudar a ampliar a lucidez dos dois em relação a algum assunto que talvez é importante para os dois isso. Então, uma coisa que eu vejo aqui, que dá a impressão que na parte extrafísica eles tendência de mexer com dois aspectos. Fazer trabalhos, utilizar paratecnologias para que ajudar na intensificação da recuperação de cons dos dois. Isso é uma coisa que eu vejo. Outro aspecto eu vejo que é fazer revisitar ambientes ou acessar memórias para que os dois tenham uma visão um pouco mais abrangente, evolutiva da união do casal. Então, muitas vezes eles vão patrocinar retrocognições conjuntas ou experiências projetivas conjuntas para que elas possam ter uma visão melhor da situação. Porque muitas vezes, como está com baixa lucidez, se a gente olha um para a cara do outro, vai vir só uma simples com sim, que muitas vezes mal sabe a identidade da pessoa real. Então, essas informações ajudam para poder amadurecer alguns aspectos e alavancar o desenvolvimento da dupla evolutiva. A gente tem a outra pergunta seguinte, exatamente a mesma. Só que ele complementa perguntando para você se há alguma técnica específica sendo utilizada nesse processo. Para desencadear essas experiências? Eu vou ler de novo para você entender. As experiências extrafísicas conjuntas, esclarecedoras e terapêuticas, favor expandir e, se possível, compartilhar como as experiências extrafísicas são desenvolvidas em conjunto. Há alguma técnica específica sendo utilizada nesse momento da experiência extrafísica em conjunto? Tá. Assim, no geral, muitas das experiências eu vi que foram patrocinadas pelos amparadores. Por quê? Eles tinham condições de fazer isso para desencadear esse processo. E muitas vezes a dupla não tinha maturidade para poder, por si só, desencadear aquilo. Até porque não havia, muitas vezes, competência no aspecto parapsíquico, competência no aspecto mais de cosmovisão, para entender o conjunto de dados e informações. Então, enfim, eu vejo que era muito patrocinado, né? Mas se a pessoa, se a dupla evolutiva forem desenvolver, dar continuidade ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida, é óbvio que nessa condição também eles vão acabar patrocinando vivências por eles mesmos, sem ser desencadeados, para visitar locais e situações que podem também serem positivas para os dois. Mas vai depender do nível de desenvolvimento e projetabilidade dos dois. Mas, assim, tirando a projetabilidade lúcida, ou seja, utilizar isso como técnica para desencadear esse processo, não sei se veio outra coisa. Eu só queria comentar assim, que já aconteceu, eu trabalho bastante com a projetabilidade, tudo, me dedico a desenvolvimento projetivo, e muitas vezes as projeções que eu tive, o Ricardo estava junto. E muitas vezes a gente estava fazendo assistência juntos. É que ele não rememora. Então, assim, como o nível de projetabilidade ele é um pouco menor, então, assim, ele tinha uma lucidez extrafísica, a gente estava fazendo atendimento extrafísico, até as consex ficavam esperando a gente para serem atendidas,
mas muitas vezes não há rememoração. No meu caso, eu rememorava. Então, assim, acabava que eu era eu dava um Porta-voz, né? do Você era porta-voz do que porta-voz. acontecia na extrafísica, né? Professor Ricardo, parabéns pelo tão rico verbete. Ciclologia, página 29, como conviver bem com o ciclo instabilidade e estabilidade das crises de crescimento, nos parceiros da dupla evolutiva para que a instabilidade não gere conflitos. Aqui vale a pena... Deixa eu complementar aqui. Ao longo do tempo, os períodos de instabilidade tendem a diminuir e até desaparecer, ou eles sempre existirão? Primeiro, tende a diminuir, desaparecer não, porque faz parte do desenvolvimento. Qualquer área que você for mexer, inexiste estabilidade absoluta. Você vai mexer com lucidez, vai mexer com energia, não tem estabilidade absoluta. Não, eu fiz o verbete dinâmica, como é que é? Equilíbrio dinâmico. E pelo equilíbrio dinâmico não pode ter equilíbrio absoluto. Então, evolutivamente é natural ter instabilidade. Agora, a diferença, que eu até coloquei aqui nas prescrições, o item 3, desdramatização, que nessas instabilidades, o que eu aprendi é que quando eu lidava de forma desdramatizada, de uma forma mais racional, os conflitos, as crises, ajuda bastante. Porque o que mais me dava problema é quando vinha instabilidades, e teve épocas que eu era bem mais emocional, e aí era aquela gororoba, aquela novela mexicana, então assim, não ajudava. Então aqui não vale a pena, com as experiências que tiverem, com as crises de crescimento, com os conflitos, ver assim, começar a prestar atenção. Antes do conflito acontece o quê? Qual que é a situação que antecede o conflito? Depois que acontece o conflito, quais as consequências? Pega essas informações e se prepara para as próximas para você ver quais os furos que você tem nesses conflitos. Geralmente, na posição antes do conflito, você se arma, se defende, qual é o mecanismo? Tentar cortar aquele mecanismo. Uma vez não vai dar certo? Tenta de novo. Até uma hora você se reeducar e cortar aquilo. As consequências, se você mexe, antes de acontecer os conflitos, você já trabalha com alguns aspectos, geralmente as consequências dos conflitos vão ser menores, vão ser amenizados, no sentido de criar menos assédio. Então, você nesse processo, nessa dinâmica, de entender mais como é que funciona a conflituosidade, você vai perceber os momentos que você sabe que não deve fazer isso, os momentos que você sabe que vale a pena fazer uma intervenção positiva. Então você vai começar a lidar com o processo de uma forma mais técnica. Então, quando você vai fazer assistência para as consciências, você não tem que ser mais técnico? É o mesmo processo. Então, na forma de lidar com os conflitos, você vai ter que aprender a sair mais do processo emocional e lidar de forma mais racional usando técnicas. Então, mas não precisa também, que não estava colocando aqui, você não vai virar um robô, um gelo. Você não vai deixar de ser compreensivo, não vai deixar de ser amoroso com a pessoa, não é isso. É mais de você, em vez de você ser um cúmplice do assediador, você ser um auxiliar do amparador. É só mudar a postura na forma de abordar os conflitos para poder ajudar no crescimento da dupla evolutiva. Na página 32, no item 5, eu não sei se já comentou, né, interação, promover além da interação afetiva sexual, a interação intelectiva entre os parceiros da dupla evolutiva. Sim. Poderia comentar aí, Ricardo? Isso aqui foi uma das grandes tolices que eu entrei no início do relacionamento, porque na sociedade há uma valorização imensa da questão da sexualidade. Então, assim, é muito divulgado na sociedade que sexo tem que ser toda hora, a todo momento, em todos os lugares, é uma coisa assim, um esporte mundial da Terra, né? E é importante, sexo é natural, faz parte, é importante para a dupla evolutiva, é a questão de saúde mesmo, física, da dupla, a questão de energética para ajudar também, mas não é só isso, exige vida além do sexo, entende? Então, uma das coisas é a questão da intelectualidade. Então, você vai ter esses momentos de interação com o outro, na parte sexual, afetiva, mas se você fica só nisso, seu nível de manifestação com o outro fica ainda muito psicossomático, fica muito assim, subhumano. Você tem que ir um pouco além, não para deixar de ter isso, não vai abrir mão dessas coisas, mas para complementar e adicionar coisas no relacionamento para que ele fique mais rico. Então, assim, o jovem que quando vai iniciar um relacionamento que é fumado dupla evolutiva, não
ficar aí nessas bobagens da socin, de falar, não, é necessário ter sexo, sim, dessa forma, dessa intensidade. Gente, faz o que é possível, faz o que é dentro do casamento, o que há de acordo, de necessidade dos dois, atende de acordo com a necessidade que tem dos dois. O ritmo dos dois. Então você não vai querer atender uma necessidade da socin, você vai atender uma necessidade do casal. Se o casal precisa que tal relacionamento sexual seja de tanta periodicidade, é o que eles sentem satisfeito, é o que dá para o momento, ótimo. Se um dia você, numa condição, você amadurecer mais, chegar num patamar de manifestação mais alto, onde você quer aplicar a técnica do sexo diário do professor Valdo Vieira, aconselha para a dupla evolutiva, se tem capacidade para isso, ótimo. Se não tem, aceite a situação que você tem no momento. E trabalhe com outras áreas também, simultaneamente. Então, eu acho que vale a pena pensar em trabalhar com essa parceria intelectiva, porque o ganho também é muito grande. Eu percebi, por exemplo, assim, que antes da gente estar dedicando mais à questão da escrita, a nossa comunicação com o outro era muito superficial. Muitas vezes, assim, ia até certo ponto de conversa, de interação, e piorar, para pior, se você não tem essa melhoria nessa interação, a tendência da interação ser uma interação muito pobre, porque só se trata de temas mais banais, que não vão acrescentar muito no desenvolvimento intelectual dos dois. Então, assim, vale a pena aqui mexer nisso, para você ver os benefícios, que de além da interação afetivo sexual, os benefícios da interação intelectual entre os dois. E a gente vê, né, que também o casal, se deixar também o afeto entrar nessa relação, né? Sentir pelo afeto, perceber esse momento afetuoso um com o outro, essa interação, esse momento um do outro, né? É isso aí que é o legal. Ter esse parapsiquismo para entender isso aí. Para não passar a ideia de que dupla evolutiva não tem afeto, ao contrário, né? É isso aí. Tem o Aristo do Pedro Fernandes, que é um verbete, que ele fala sobre esse afeto. Na binomiologia, página 29, poderia falar sobre como funciona na prática o binômio fôlego evolutivo da dupla evolutiva, limite conjunto máximo. Nessa última resposta que você deu, você falou muito em limite, né? Sim. Então, veio a calhar essa pergunta. Então, aqui é o seguinte, faz uma autoavaliação. Você agora está com um determinado fôlego evolutivo. Então, nesse fôlego evolutivo, você está sendo capaz de empregar determinados trafores e de colocar em prática determinadas ações. Você tenta ir além disso, mas você vê que seu fôlego não vai. Você precisa ainda amadurecer, adquirir algumas competências para ir além desse fôlego. Beleza, então faz essa autoavaliação. Fazendo essa autoavaliação, compara com a questão do fôlego duplo evolutivo. Se você faz essa avaliação e consegue ver qual é o seu fôlego pessoal, é possível também você mensurar o fôlego da dupla evolutiva. Então, para que você, nessa análise desses dois fôlegos, você respeitar o limite, o teto. Então, assim, hoje eu vivencio um determinado fôlego onde eu sou capaz de manifestar de tal forma onde eu consigo ter tais resultados. Que nem no caso, por exemplo, estou conseguindo escrever. Na dupla evolutiva, no percentual que o Valdo propõe aqui de vivência dupla evolutiva, numa escala aqui de 100%, eu considero que o Tatiana está vivenciando hoje a partir de 25%, pelo menos. Então, esse aqui é o fôlego nessa atual vida, nesse momento atual, é o que é possível. A gente não conseguiu ir além ainda, por causa que cada um precisa adquirir mais competências para ir além disso. Então, você fazendo esses parâmetros, essas análises, ajuda você a não entrar em bobagem, de querer forçar a barra nem com você mesmo, nem com o outro. Mas também não tem que ficar preocupado com a linha tênue entre saber avaliar a situação e ter certeza que há um fôlego, há um teto, e a situação onde há a corrupção e a pessoa acha que ela está na questão da subestimação. Ela poderia muito mais, só que ela está subestimando na questão pessoal e de duplo evolutivo. Então tem que avaliar essa linha tênue para ela não cair em nenhum dos dois lados. Você fala em algum momento do binômio admiração-discordância. Você acha que o binômio admiração-discordância também ajuda encontrar esse limite? Sim, sim. Aí que eu volto na questão. Eu vejo que esse binômio é possível quando os dois conseguem recuperar um percentual de unidade de lucidez, de cons. Se você ainda está muito com baixa lucidez,
fica inviável você manifestar esse binômio, porque você não vai ter capacidade de adentrar, né, nem compreender a si mesmo, nem muito menos compreender o outro, para poder aplicar esse binômio. Então vale a pena aí, se você está tendo dificuldade de aplicar esse binômio, é porque falta recuperar contas, é porque falta reciclagens íntimas. Então, se não tiver, vai para esse caminho, porque uma hora você vai conseguir, pelo menos um certo nível de percentual de aplicação desse binômio, você vai conseguir. Ótimo, Ricardo. Parabéns pelo verbete, pela sua exposição aqui, foi bem esclarecedor, acho que todo mundo aqui aproveitou muito. A gente aguarda os próximos verbetes, tá certo? A gente agradece a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, com as perguntas, com as energias. A gente convida vocês para diariamente estarem aqui conosco, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque diariamente a gente tem as tertúlias e a gente conta, né, com a participação de vocês, porque são as perguntas de vocês, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam aqui o nosso debate, tá certo? Então, a gente agradece a todos mais uma vez e passamos, então, para o nosso comerciário. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Sandra Tornieri com a Escola de Parapsiquismo para 2016 e o Eduardo Martins com o Acoplamentário. Boa tarde a todos. Em nome do SEC, nós convidamos todos a participar do curso Escola de Parapsiquismo. É a turma 5, que vai acontecer no ano que vem, né, 2016 e 2017. Esse curso é um curso modular, ele acontece com 3 módulos. Ele é baseado em competências, então nós trabalhamos de forma muito prática, utilizando então a tecnologia das competências, que é você começar desenvolvendo na prática, primeiro uma situação básica, depois intermediária e avançada. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros módulos, então, a gente trabalha com questões ligadas ao estado vibracional, à circulação, ao acoplamento. Depois nós vamos trabalhando no intermediário com questões mais avançadas, e no final, nós vamos, a pessoa vai ter realmente uma definição das suas próprias competências. Ele também ele é monitorado pelos professores, pela equipe de professores. Ele tem uma semana, a cada módulo, uma semana prática de 5 dias. Então, são 3 semanas aqui no CAEC. E as outras semanas, né, então, acontece a primeira semana em janeiro de 2016, julho de 2016 e janeiro de 2017. E entre as semanas, né, entre os módulos, o aluno faz diversos exercícios que são orientados pela equipe. Então, é uma aprendizagem progressiva e tem uma relação horizontal entre professores e alunos. Ou seja, nos módulos ou nas aulas, os professores entram junto com os alunos para testar as técnicas e as práticas. Então, o início do módulo que vai ter agora, né, de 18 a 22 de janeiro de 2016. E aí nós também temos uma modalidade semanal, aos moldes de uma dinâmica parapsíquica, mas é um pouco diferente, que acontece aqui para quem mora em Foz do Iguaçu. Então, os interessados podem fazer a sua inscrição pelo CAEC no telefone 45 3525 2652. Estão convidados. Olá, pessoal, boa tarde. Em nome do CAEC, a gente gostaria de convidar vocês para participar da próxima turma do curso Acoplamentário, que será no próximo fim de semana, dias 6, 7 e 8 de novembro. Especificamente, esse acoplamentário terá a temática da parapoliticologia. Essa especialidade ela é voltada para o desenvolvimento da liderança pessoal. E no nosso caso, os intermissivistas, é a liderança interassistencial cosmoética. Então, a gente lembrando que a programação existencial só tem sentido se a pessoa assume a ProEx e assume a sua própria liderança, esse curso ele tem esse objetivo, de ajudar a promover um debate, né, um campo, 2 campos, como é todo acoplamentário, mas focado nessa questão, de nós nos desenvolvermos enquanto líderes interassistenciais cosmoéticos. Tá? Então, o curso começa às 14 horas da próxima sexta-feira, dia 6. São 2 EPICONs, o professor Hernani Brito e a professora Dulce Dal. E, com certeza, a gente vai ter a participação pela lista de turma. Já tem vários alunos dentro dessa temática, dessa linha, interessados nessa linha, e convidados também da cidade,
que vem participar desse curso, que tem relação com o processo politicológico e vem aprender um pouco mais sobre a parapoliticologia. Então, estão todos convidados. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Limite Autoimposto, especialidade Pensenologia, e o verbetógrafo Alexandre Pereira. Muito obrigado e boa tarde a todos.